Então agora, falando dela, a pecuária brasileira que tendeu a acelerar nesse primeiro trimestre. O abate de bovinos cresceu 3,3% em relação aos primeiros 3 meses de 2025, enquanto o de suínos aumentou 5,5% e o de frango 3,7% nesses primeiros 3 meses do ano. E como é terça-feira, e terça-feira é dia de falar de pecuária com a nossa analista Lígia Pimentel, a gente se conecta com ela direto para falar e entender dessa situação que é positiva. É isso, Lígia? Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a gente tem uma situação aí bastante positiva para a produção e uma das causas principais, né, a maior magnitude aí desse impacto, ela vem oriunda da demanda internacional. E internamente no Brasil, devido aí às condições de inflação real, não a inflação que a gente vê nos números, mas a inflação que a gente sente, quando a gente combina ela com a questão também da taxa de juros, né? A gente tem um ambiente bastante difícil aqui que tem feito o nosso consumo per capita patinar. Então, existe uma substituição da carne bovina por carnes alternativas, que a gente diz que, na verdade, são frango e suíno, né? São as proteínas alternativas à carne bovina. Então, nosso mercado doméstico está um pouco estagnado para a carne bovina e isso acaba puxando as demais proteínas, tá? Agora, quando a gente olha o balanço, o que vem de ajuda para que a carne bovina também se mantivesse acelerada, na mesma condição das demais, foi o mercado internacional. Lembrando que o Brasil é a carne mais barata do mundo, é o player mais competitivo do mundo hoje e com muito volume e estabilidade de fornecimento para atender seus clientes internacionais. Não é à toa que o Brasil negocia com o maior número de clientes internacionais do mundo a sua carne bovina. Então, a gente é muito forte nesse aspecto. E tudo isso trouxe uma demanda acelerada, um abate intenso e os preços em alta, porém, não uma alta tão pungente. Por quê? Porque nós temos muita oferta para oferecer neste momento. Resultado daquela retenção que a gente fala de fêmeas, que aconteceu entre 2021, 20, 21 e 22, principalmente, e que agora está refletindo no maior número de animais para serem ofertados no mercado. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é o detalhe do número. Quando a gente olha para o número nos bovinos, a participação das fêmeas nesse abate começou a cair. Apesar do número ter subido, o volume de fêmeas caiu. E isso é muito importante a gente analisar, porque demonstra aí o ciclo pecuário virando e a gente passando a contar daqui para frente, cada vez menos, com as fêmeas nessa linha de produção. Após a gente ter abatido muitas fêmeas em 2023, 2024 e 2025, e agora a gente começa a exaurir esse movimento. Ciclo virando. E Lígia, deixa eu aproveitar o nosso encontro aqui para também trazer um outro assunto, com um assunto que a gente já tinha comentado. Eu vou até usar minha colinha porque o nome da doença é complicado, que são as clostridioses, doenças que estavam faltando vacinas. Você já tinha feito esse alerta e o Ministério da Agricultura, na semana passada, anunciou novas doses. Queria trazer esse tema para saber de você qual é a avaliação sobre essas novas doses de vacinas para algumas doenças que faltavam a esses imunizantes na pecuária. Como que ficou esse novo anúncio? Como está a situação? A gente está sentindo falta de um grande player no mercado, né? O deslocamento aí da produção dentro de alguns laboratórios para outras vacinas. Essa é uma vacina muito sensível, ela é utilizada aí é uma vacina que a gente chama de vacina viva. Ela precisa de muitos processos aí para assegurar, testar a sua segurança. Ela é uma vacina bastante controlada na hora de produzir. Então, houve alguns percalços aí com essa vacina, a gente viu uma grande indústria do setor paralisar aí sua fabricação, e isso fez diminuir aproximadamente 22 a 25% da oferta dessas vacinas agora. E essas vacinas de clostridiose é complicado porque o clostridium, né, essa bactéria, ela tem algumas variantes, ele está presente na natureza. É natural que o clostridium esteja por aí. Então a gente precisa vacinar o animal, né, para que o substrato da multiplicação do clostridium, ele é uma toxina. Então essa toxina causa as doenças, elas estão aí presentes no ambiente, então a gente precisa vacinar, faz parte do calendário vacinal. Então a falta dessa vacina, ela acarreta grandes prejuízos econômicos aí para as propriedades rurais. O Ministério anunciou que vai aumentar o nível de importação e fazer algum estímulo aí dentro dos biolaboratórios. Ocorre que até isso acontecer e virar realidade para o produtor demora. Então a gente continua vendo o produtor aí sofrer um pouco com isso. Inclusive,
devido à escassez, estão saindo denúncias de venda casada, olha, eu te vendo a vacina de Clostridium se você comprar algum outro medicamento meu, enfim. Então, nós estamos tendo uma bagunça aí nesse sentido, para uma vacina que é muito bem estabelecida, amplamente utilizada e que faz parte do calendário vacinal dos bovinos no Brasil, né? Então, assim, fica aí, por enquanto, algum sinal de ação, porém, na prática, a gente ainda não tem sentido esse retorno, restabelecimento do fornecimento dessa vacina. Tema super sério, a gente vai ficar de olho. Lígia, muito obrigada, um bom dia para você, a gente se vê na quinta-feira de novo. Até lá.